Quando eu comecei a empreender e comecei a trilhar nessa caminhada de negócios, eu achava que eu só precisava trabalhar pra caramba. Eu via as pessoas que tinham negócios, que tinham comércios, como eu conhecia, e via que essas pessoas estavam o tempo inteiro no negócio, respirando. Eu falei, cara, se eu colocar o negócio e vivenciar esse negócio, já que eu tenho muita vontade, eu sou jovem, eu tenho essa vivacidade de trabalhar, se eu colocar um negócio e suar, ralar pra caramba, eu vou eu vou ter sucesso na minha vida. E aí eu coloquei essa loja. Minha primeira loja, meu primeiro negócio foi uma loja de açaí self-service. Vendia lanches também. Então eu acordava cedo, todos os dias. Nesse mesmo período que eu coloquei essa empresa, eu também era militar, eu era oficial do exército. Já tinha esse sentimento de querer empreender. Inclusive eu até preparei um vídeo sobre como empreender mudou minha vida. Vai estar aqui aparecendo em algum lugar desse vídeo. Convido você para assistir, ficou muito bom. Fala um pouco da minha história, da minha trajetória empreendendo. Mas quando eu comecei a empreender, eu percebi, depois de uns 6, 8 meses, ralando bem muito, que não era só trabalhar duro e acordar cedo e comprar as coisas e colocar lá na empresa e estar lá presente, abrindo caixa, fechando caixa, que tudo ia dar certo da noite pro dia. Não é assim que as coisas funcionam. Porque quando você está muito ocupado, você começa a ficar cego para certas coisas. Então você começa a tomar decisões erradas, começa a perder dinheiro, você fica algumas noites sem dormir, vem a insônia, porque você fica pensando. Então eu comecei a refletir que só querer fazer a coisa não é suficiente. De alguma maneira você precisa investir em conhecimento e ter uma mentalidade ajustada e direcionada, e também ferramentas certas que vão fazer você ter resultado na sua vida. Não é só ralando pra caramba, acordando cedo e dormindo tarde, abrindo e fechando loja que o seu negócio vai dar certo. Não é só porque você tem muita vontade de vencer que o seu negócio vai dar certo. Então foi aí que eu comecei a entender isso e que eu precisava me abastecer de novas ideias, de novos conhecimentos, precisava conversar com outras pessoas de novos negócios, mas também eu precisava me alimentar, abastecer o meu corpo e a minha mente de novos conhecimentos. E você sabe aonde eu encontrei isso? Justamente nos livros. Foram eles que literalmente abriram a minha mente para novos conhecimentos. Então vou listar para vocês aqui os livros que fizeram isso na minha vida e que podem te ajudar também, tá? O primeiro livro, e foi realmente um divisor de águas na minha vida, foi Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito comum, muitas pessoas conhecem, provavelmente você deve conhecer esse livro aqui. Deixa grande aqui. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link, tá? Mas vamos conversar sobre Pai Rico, Pai Pobre. Inclusive esse livro, como eu tinha muito tempo, eu emprestei esse livro para um amigo que não me devolveu. Então já fica a dica aqui. Nunca empreste seus livros. Livro é uma coisa muito barata. Livro não se empresta, livro se dá. Por quê? Porque hoje em dia eu faço anotações no livro, coloco meus insights que eu tive ali para poder colocar em prática, porque conhecimento bom é conhecimento adquirido e aplicado, não só colocar conhecimento para dentro, você tem que aplicar na sua vida para ver a validação desse conhecimento. Então, Pai Rico, Pai Pobre, ele foi realmente um divisor de águas na minha vida. Por que esse livro foi muito bom? Porque antes de ler esse livro, eu pensava que só precisava ganhar dinheiro e pronto. Só que quando eu comecei a ler, quando eu estava lá na luta diária de abrir loja, fechar loja, de empreender, de esforço e criar novas ideias e tentar novas ferramentas, eu fui percebendo lá, quando eu estava lendo esse livro, que existe uma diferença absurda de você ganhar dinheiro trabalhando e fazer o trabalho a sua fonte de receita, ou ao contrário, fazer o dinheiro trabalhar para você. Calma, eu sei que pode parecer muito distante para você, mas eu vou te explicar o conceito
disso, por trás disso, se você não leu esse livro, né? Eu li esse livro por você. Existe uma maneira prática de você entender isso, que é a diferença, que esse é o ponto crucial assim do livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que é você entender a diferença entre passivos e ativos. E o que é um passivo? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então ele explica de uma forma bem simples a diferença entre passivo e ativo, dá exemplos de como você pode acumular esses ativos e que o rico, quem tem uma mentalidade rica, que é o caso do pai rico, ele comprava passivos apenas com o dinheiro gerado pelos ativos. Então você não comprava passivo antes de construir uma receita proveniente dos seus ativos. Então foi aí que eu comecei a perceber que, caramba, como é que eu vou comprar um carro financiado ou um apartamento financiado se eu ainda não tenho uma empresa que pague tudo isso? Não tem lógica nenhuma. Então comecei a acumular ativos na minha vida. Então comecei a investir em negócios, comecei a investir no mercado financeiro, comprando fundos imobiliários, investindo o meu dinheiro em renda variável, fui abrindo o meu leque de possibilidades. Então foi essa visão que esse livro me deu, de eu somente acumular ativos, porque os ricos acumulam ativos e os pobres já acumulam passivos, tudo aquilo que vai tirar dinheiro do seu bolso, né? Então, por exemplo, a casa é passivo, só tira dinheiro, não te gera nenhuma renda. Um carro, se você não trabalha com carro, ele é um passivo, porque ele só vai tirar dinheiro do seu bolso. Então essa diferença, entender isso, foi como se eu tivesse dado um estalo, acendido a luz na minha cabeça e falado, caramba, eu tenho que acumular ativos, eu tenho que começar a investir, não usufruir, eu ainda tenho uma vida inteira pela frente. Então esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Então se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo muito que você leia. Vou deixar o link aqui da descrição também desse livro. É barato, se eu não me engano. Deixa eu ver quanto tá custando aqui. Opa. Deixa eu ver quanto é que tá custando aqui na Amazon agora, esse livro. R$ 48 reais. R$ 48 para você adquirir um conhecimento que vai expandir a sua mente e vai fazer você enxergar coisas além disso. Coisas além da visualização comum das pessoas, porque a gente não aprende isso em escola, não aprende isso no dia a dia, a gente não fica conversando com isso na roda de amigos, pelo menos na minha roda de amigos, não é uma coisa que a gente, pelo menos, se sente confortável de conversar, e deveria ser uma quebra de tabu isso, né, porque esse é o segredo de você acumular riqueza, para poder você ter uma vida boa, né? Não que o dinheiro por si vai te gerar toda a felicidade, mas resolve problemas, tá? Inclusive, se você quiser mais dicas de leitura, eu já gravei um vídeo, inclusive é o vídeo mais visto aqui no canal. Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal, eu te faço esse convite, se inscreva aqui, isso ajuda muito a validar aqui o canal, a ter novas ideias, isso ajuda muito aqui. Então fica aqui o convite, eu já te agradeço aqui, você se inscrever, porque o vídeo ele só vai chegar para você, de certa maneira, por indicação ou se você tiver inscrito. Então, se você gosta aqui desse tipo de conteúdo, da minha forma de falar, da minha forma de enxergar a vida, até pra gente poder também criar um senso de comunidade. Se você também tiver um canal no YouTube, deixa aqui, vamos trocar ideia. Deixa um comentário se você já leu esse livro. Então, eu gravei esse vídeo, o vídeo ficou muito bom, um vídeo incrível, com os 7 melhores livros para expandir a sua mente e fazer você crescer em 2025. Então, nele eu detalhei como cada livro me impactou, como eles podem ajudar você, quais foram os principais insights. Falei também um trechinho que me chamou muita atenção no livro, separei ali, isso aqui eu grifei. Então, isso pode ajudar você a transformar a forma que você tem de pensar e de agir, tanto na sua vida quanto também nos negócios, porque eu falei lá de desenvolvimento pessoal e também de negócios. É um tipo de conteúdo que vai direto ao ponto e eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você.
para que você possa evoluir na sua vida. Então não deixe de conferir. Depois que você terminar esse vídeo, assista esse vídeo que for muito bom. É um vídeo curto, 20 minutos. Tenho certeza que vai ser enriquecedor para você, tá? O segundo livro que eu queria recomendar aqui era O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Esse livro foi um verdadeiro clique, assim, um estalo. Sabe aquele eureka? Caramba, isso aqui que realmente fez uma mudança na minha vida. Inclusive eu emprestei também esse livro para uma amiga e também não cobrei, porque ela deveria ter me devolvido. Hoje eu tenho mais maturidade para entender que livro não se empresta, livro se dá. Deixa eu pegar esse livro aqui para poder mostrar. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você clicar aqui, vai abrir lá. O Poder do Hábito é um livro muito conhecido, amarelinho. Então, esse livro, eu sempre pensava que para ter sucesso, eu precisava fazer coisas gigantescas, porque a internet tem isso, né? Você fica vendo essas pessoas muito bem-sucedidas e você faz, caramba, eu preciso de uma reviravolta na minha vida. E é muito difícil acontecer essa reviravolta. Acho que só quem ganha na Mega Sena tem essa reviravolta, e tem muita gente que ganha na Mega Sena e ainda acaba a vida sem R$ 1, né? Tem vários casos. Se você pesquisar aí na internet, tem vários casos. Mas o que eu refleti sobre esse livro, né, que ele foi essencial na minha vida, é que eu sempre atrelava o sucesso a você fazer coisas gigantes, a mudanças drásticas na minha vida, porque agora eu vou ter que fazer uma grande reviravolta, eu tenho que acertar sim o alvo, eu tenho que acertar o bumbum da mosca que passar aqui na minha frente. Só que esse livro, ele quebrou muitos paradigmas, acabou quebrando algumas crenças que me limitavam no meu próprio crescimento. E ele mostrou que são pequenos hábitos que você vai transformar tudo. É os juros compostos. Se você fizer uma pequena mudança, essa mudança acumulada de você fazer isso todos os dias vai te gerar um resultado muito grande, e às vezes nem muito lá só no final na vida. Às vezes 5 anos você tem uma mudança considerável na sua vida. 5 anos atrás eu não tenho a vida que eu tenho hoje, de empresas e funcionários e viajar e ter empresa de consultoria. Não era assim, só que eu mudei os hábitos, né? Então eu fui percebendo que pequenas mudanças através daquele livro poderiam me trazer grandes resultados. Então, por exemplo, sabe aquela mania que a gente tem de deixar tudo para depois, de você anotar, começar uma tarefa e não terminar? Então, o livro ele explica justamente que isso não é só uma falta de disciplina, ou que você já nasceu assim, ou que você tem apenas um déficit de atenção. Ele explica como se isso fosse um padrão do nosso cérebro, um padrão de comportamento. A gente já nasce assim. E depois que eu li esse livro, eu comecei justamente a mudar umas pequenas rotinas, como, por exemplo, revisar o meu planejamento do meu dia, ter uma agenda e fazer uma agenda simples, revisar isso pelo menos uma vez por semana, todos os domingos. Eu crio ali a minha agenda, a visualização da minha agenda ali na semana, para poder ter mais controle sobre o meu tempo. Também dedicar 10 minutos de leitura ali todos os dias de manhã, que inclusive isso mudou drasticamente o meu poder de leitura. Hoje eu consigo ler ali 50 minutos, 1 hora, sem nenhum tipo de distração, e quando eu vejo já passou, mas eu não era assim. Foi através desse livro que eu vi que, caramba, se eu começar com 5 minutos de leitura, daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou estar lendo 50 minutos, 2 horas, 3 horas. Então esse livro, ele me ensinou justamente que essas coisinhas, essas pequenas coisas, elas podem mudar drasticamente o jogo da nossa vida, tá? Outro livro, e esse tem aqui, eu não emprestei, que eu li, não tem tanto tempo que eu li esse livro, que é Essencialismo, do Greg McKeown. Esse livro aqui, muito bonito inclusive, que é um livro bem fácil de ler. Por quê? Porque ele é um livro pequeno, né? Ó, tem uma palma aqui. E é um livro com tópicos, com letras grandes. Então ele tem 250 páginas aqui. Então com uma semana, no máximo, você lê esse livro. É uma leitura envolvente, uma leitura bacana. Também vai estar aqui no link da descrição do vídeo, tá, o livro.
Então esse livro, ele funcionou como uma espécie de terapia para mim, né? Por quê? Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que queria abraçar diversas coisas ao mesmo tempo. Eu não podia ver uma oportunidade que eu queria fazer. Se um amigo me chamasse para uma ideia de negócio, eu já ia lá e já ia estudar aquela ideia. Se na minha empresa surgisse algum problema, algum funcionário meu não estivesse fazendo o que deveria ser feito, eu ia lá e fazia. Se um fornecedor meu não estivesse dando uma devida atenção para um determinado caso, eu ia lá e fazia. Então eu estava querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Viajar, planejar a viagem, estudar, enfim, várias coisas. E acabou que eu fui vendo que eu estava dizendo sim para tudo. Tudo que me chamavam falava que sim. Então, aceitava qualquer desafio. E no final das contas eu me sentia, não tinha como ser diferente, eu me sentia sobrecarregado. E eu nem sabia dizer o porquê eu me sentia sobrecarregado. Eu comecei a perceber como o dia passando muito rápido e eu, caramba, não fiz nada hoje. Não consegui fazer nada do que eu queria fazer. Eu não consegui concluir nada, minha agenda tá lotada. Eu anotava 15 compromissos, 20 compromissos na minha agenda, 20 tarefas. Não, hoje eu tenho que fazer, mandar esse e-mail, responder essa atividade, tenho que fazer tal coisa, listava tudo assim na minha agenda e eu vi que eu não conseguia fazer nem duas. E eu comecei a me frustrar porque eu não ficava feliz de ter concluído as duas. Eu olhava as outras 13 que eu não tinha feito e eu ficava frustrado porque nada saía como eu esperava. Então esse livro, quando eu comecei a ler o Essencialismo, ele me ensinou que a gente precisa aprender a dizer não para muitas coisas. Você precisa focar no que realmente importa na sua vida. Uma das frases assim, mais marcantes desse livro, que nem precisei eu abrir aqui para consultar, era mais ou menos assim, abre aspas. Se não for um sim grande, um sim absoluto, é um não absoluto. Quero fazer tal coisa. Não. Se você titubear, se você pensar, é não. Por quê? Porque a única certeza que você tem que ter é no sim absoluto. Eu tenho que gravar esse vídeo no YouTube agora. Sim, vou gravar. Eu tenho que mandar um e-mail, mas isso acabou. Não. Não faz isso agora. Então, isso foi uma grande virada de chave. Depois que eu li isso, eu comecei a repensar em vários projetos que eu tinha e comecei a falar, caramba, será que realmente tudo isso aqui é importante, mas qual é a prioridade? Então eu comecei a listar e fazer uma ordem de prioridades para minhas tarefas. Então até hoje aqui eu faço isso nos meus caderninhos, eu listo as prioridades que eu tenho. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Nunca sente na frente do seu computador ou para começar a trabalhar sem você antes fazer uma lista de coisas que você tem para fazer. Nunca. Sempre liste essas tarefas. Então, tem aqui, não sei se vai dar pra ver aqui, vídeo do YouTube, que é o dia que eu tenho hoje aqui, sexta-feira, 17 de janeiro, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, eu tenho uma lista de tarefas de coisas pra fazer aqui. Então, nunca sente antes de fazer essa lista de tarefas. E depois, corte coisas que não são essenciais na sua vida, porque você vai ver que é prioridade pra caramba. Então vou fazendo aqui marcaçõezinhas nas minhas coisas, o xizinho aqui eu concluo. Então, esse livro me ajudou muito nessa questão de olhar pra minha vida e entender que eu não vou conseguir dar conta de 20 coisas num dia. Não dá. Esqueça isso. Se você acompanha alguém na sua rede social que vê que faz milhares de coisas, de alguma maneira você vai se frustrar, porque a vida dessa pessoa ela tem dificuldades também. Não estou dizendo que ela não consegue fazer, mas às vezes é um dia, você não viu como é que está o restante do dia da pessoa. Então esse livro, esse Essencialismo, vai te fazer focar no que realmente importa. Então ele foi um grande divisor de águas na minha vida, tá? Muito bom esse livro. Recomendo pra caramba. Tem outro livro também que ele me fez entender que uma empresa, para ela ser grande, você precisa ter pessoas certas no seu time. Esse livro é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Esse livro aqui.
Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Esse livro também está emprestado. Mais uma vez, não emprestem seus livros. Hoje em dia eu tenho mais maturidade para entender isso. Mas eu lembro que quando eu li esse livro, eu entendi que para eu construir uma empresa grande, uma empresa sólida, uma empresa que ela crescesse e se destacasse no mercado, eu precisava ter pessoas certas no meu time, construir uma cultura forte com essas pessoas e um time gerenciável que tenha ambição de crescer junto com você. Então, ler Empresas Feitas para Vencer foi um divisor de águas na minha vida como um empresário que já lidera um time. Então, se você tem essa pretensão, se você não tem essa empresa agora de ter um time grande, mas se você quer ter, se você almeja isso, acho que é um puta livro assim para você ter na sua vida, para você ter na sua estante, ter aqui no seu conhecimento. Lembra que para você poder sair desse sufoco que está hoje, você precisa colocar mais conhecimento na sua cabeça. Então esse livro ele analisa tudo, né? A importância de você ter esse time, esse time de gestão forte, essas pessoas que focam muito em crescimento do seu negócio, construir essa base sólida. Por quê? Porque eu sempre fui um cara muito de número, não, se eu planejar aqui, vai acontecer. Só que essa fase de planejamento é algo muito abstrato, é algo muito não controlável. É um ambiente onde você vai planejar as vendas, você vai planejar o seu orçamento, você vai planejar o financeiro, mas você precisa ter alguém que execute essa estratégia. Então essa execução vai muito além de você só estar criando coisas na sua cabeça. Então a gente cria uma empresa, cria uma estrutura de vendas, mas você precisa ter muito forte na sua cabeça que você precisa de um time de pessoas com essa cultura muito alinhada, e isso não é fácil, mas também não é impossível de construir. E esse livro ele vai te dando como um passo a passo de como você fazer isso. Tá? Ele vai te ajudando. Por isso que eu digo que investir no conhecimento vai fazer você parar de correr atrás do próprio rabo ali na sua empresa e começar, caramba, eu preciso fazer isso, eu tenho essa estratégia de reunião. Então esse livro ele vai te ensinando além desse fluxo de trabalho, de você colocar energia ali no teu trabalho, para você poder construir uma base sólida que resista a crises. Resista não a crises de minha empresa está passando por um momento difícil, mas crises econômicas, crises de governo, até a própria concorrência ali. Então eu lembro muito um caso que o autor contou, que o Jim Collins contou, sobre você como empresário deixar o ego de lado e pensar no seu time como um todo, desde do operador de caixa até o cara que está lá gerenciando o seu time. Então aquilo me fez refletir me lembrou muito da questão do exército, de você estar sempre ali na linha de frente, fazendo com que as pessoas engajem ali dentro da sua cultura, para você criar essa cultura de resultado. Então aquilo me fez refletir sobre como eu estava lidando com os meus projetos, eu queria ser muito impositivo nas coisas e como eu poderia ser um líder melhor. Então eu foco muito hoje na minha empresa em questão de liderança, muito voltado por conta dos ensinamentos do Jim Collins nesse livro, Empresas Feitas para Vencer, que inclusive vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você está gostando, se você sente que aqui é hora de você dar um salto no seu negócio, tá? Mas você não sabe exatamente como você pode fazer isso, eu quero te fazer um convite, tá? A minha consultoria de negócios é para você que quer sair desse piloto automático de tarefas, que você quer organizar as suas ideias, construir estratégias que realmente funcionam na sua empresa, que você está cansado de colocar energia no seu negócio e não tem ninguém para compartilhar esse fardo. Então a gente vai trabalhar juntos para poder criar esse planejamento personalizado, analisar os dados que você tem, montar um planejamento estratégico que faça sentido para a sua realidade e garantir a execução, porque eu acompanho também a execução desse planejamento. Então se você está pronto para poder levar a sua empresa para um outro nível,
ou um projeto para um próximo nível, caso você queira criar uma empresa nova. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu vou colocar aqui o link para você conversar direto comigo. Então eu tô aqui para te ajudar a sair dessa mesmice e se destacar aqui, criando uma empresa forte e saudável, tá? Então, por último, mas não menos importante, eu li esse livro, A Estratégia do Oceano Azul, um livraço do Chang Kim e do René Malborne, tá? Que foi muito recomendado esse livro aqui pela gringa, muitas pessoas com insights bons, né? Aqui nesse livro, e esse livro ele deu uma virada de chave aqui sobre como fugir da competição, né? Como fugir dessa competição que sufoca o mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais globalizado, um mundo que as pessoas estão fazendo muitas comparações, um mundo cada vez mais acessível. Então, esse livro, ele me trouxe insights, muitas ideias, inclusive ele faz isso numa espécie de framework, de estrutura, de como você pode se destacar e criar um novo mercado a partir do mercado que você já está inserido, tá? Então, analisar o mercado que você está inserido, fazer algumas aplicações de algumas ferramentas, e ferramentas que são... Pronto, tá aqui, ó. Porque eu não empresto livros, tá vendo? Eu sempre anoto coisas aqui, ó. Foco, singularidade e consistência. Então, faço esses rabiscos aqui no livro. Então, ele faz esse... Tá aqui, ó. O livro dá umas ferramentas de você fazer uma matriz de avaliação de valor, de o que é que o seu mercado valoriza, o que é que não valoriza, o que é que sua empresa hoje está oferecendo que uma outra está oferecendo, e o que é que a sua empresa não está oferecendo que você pode se destacar. Então, o livro ensina a você criar um oceano novo. Você imagina o seguinte, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar o mercado que você está inserido como um bolo. Então, bolo ali completo, né, redondo, onde você fica com uma fatia desse bolo. E os outros concorrentes, seus concorrentes, eles vão ficando com cada fatia ali daquele bolo até que o bolo acabe, né? Esse é o mercado. O mercado é feito de oferta e demanda. Você está oferecendo o seu produto e serviço e tem outras pessoas demandando esse produto e serviço. Então, se a oferta aumenta, se pessoas estão colocando mais oferta dentro do mercado, a fatia desse bolo vai ficando menor. Então, esse livro, ele ensina de como você sair dessa competição acirrada por uma fatia do bolo, criando um novo bolo. Como se você fosse fazer um bolo novo para você, onde você vai ficar comendo esse bolo inteiro por um tempo, mas que depois as pessoas vão copiar a sua estratégia que você criou ali dentro da empresa e depois vão dividindo esse bolo ali e você vai sempre renovando o seu business, né? Porque a empresa que não se renova, ela acaba ficando pelo caminho. E aí que vem esse termo de oceano azul, de você navegar em águas claras, em águas limpas, onde ele fala que o contrário de oceano azul é o oceano vermelho, um oceano ensanguentado, porque fica naquela briga de foice, de preço, de entregar mais por menos. Então esse livro ele ensina justamente isso, de como você pode criar o seu próprio bolo através de uma percepção, uma visualização de mercado. Criar novos mercados, inovar com o mercado já existente, com lacunas de mercados semelhantes, oferecer algo que ninguém está oferecendo. Então, quando eu comecei a aplicar essas ideias, eu comecei a ver que o meu trabalho mudou, eu parei de tentar agradar todo mundo e comecei a tentar fazer o que o mercado não fazia através da minha própria consultoria, de um serviço muito personalizado. Comecei a focar no que realmente dava mais resultado para mim, tá? Então esses livros juntos, esses livros aqui que eu falei, servem como uma bússola para quem quer crescer nos negócios, para quem quer crescer na vida. Eles não vão só te dar esse conhecimento, mas vão te desafiar a você pensar diferente, a sair desse piloto automático e a criar estratégias que realmente tenham um propósito.
vão fazer com que você coloque uma visualização prévia e faça aquela visualização acontecer, né? Faça ser realizada aquele seu sonho. Então, se você está perdido ou só quer dar um próximo passo, confia no que eu estou dizendo. Pega um desses livros e começa a ler. Antes de você sair, aproveita para você se inscrever aqui no meu canal, porque vem muito conteúdo de valor, conteúdo que você não vê em qualquer lugar, tá? Então, inclusive eu vou deixar um card aqui no final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a transformar sua trajetória, empreender aqui no seu negócio. Então, você pode assistir aqui. E não esquece de deixar aqui nos comentários, comenta o que é que você está achando aqui desse vídeo, se você já leu algum desses livros, se fez sentido para você, se você concorda aqui comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.